agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tribuna. Tremo um pouco aqui nas pernas, né? Eu dizia para o professor Isaac que esses dias no evento estava o ex-presidente Sarney, muito lúcido, muito ativo, né? Mas pediu licença para falar sentado, porque ele diz a velhice começa pelas pernas. Bom, ainda estou de pé. Então, eu tenho algum tempo, né? Eu resolvi fazer umas notas para trabalhar, porque eu vi que o projeto está fazendo um registro desses eventos, né? E, com isso, estabelecendo, né, um certo ritual de pertinência sobre as questões que nós falamos. Como fica documentado, eu queria guardar com alguma precisão as questões que vou indicar, sugerir aqui na nossa conversa, né? Então, claro que aqui e ali vou escapar do texto escrito, mas para efeito da função desta tribuna, né, eu queria deixar de modo mais fidedigno possível quanto às questões que queria trabalhar. Aliás, a propósito disso, quando Janaína me sugeriu o tema, eu acabei fazendo um artigo para uma das colunas que eu mantenho periodicamente em jornais. E esse tema está, aliás, vi que Brasil já não é mais o que está lá. E o que está lá não é tudo o que eu escrevi. Aqui é menos do que ambos. Mas, de qualquer maneira, eu queria trabalhar algumas questões e vocês verão por quê, né? A começar pelo título, Quem quer a paz, trabalha para a paz. E eu propus esse título porque sempre me incomodou muito a expressão tradicional que, em geral, sustenta definições correntes da paz, né? Si vis pacem, para bellum. Assim, em latim, frequentemente interpretada como uma forma de dizer que a paz é alcançada através da força. Ou seja, que uma sociedade forte é menos propensa a ser atacada. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Que é uma das expressões que a gente, inclusive, encontrou nos manuais de direito internacional. Acho que ela está um pouco ligada a uma tradição, por isso que ela é dita em latim, que, todavia, vê na guerra uma dimensão política, desde Júlio César. Comentário de Belo Gálico, que são os comentários sobre a Guerra Gálica, aquela onde Asterix se destacou, não é isso? O César ali relatando, o Asterix, para vocês entenderem, esses dias eu fui falar do paradoxo do navio de Teseu, que está em Plutarco, mas falando para os meninos da pesquisa jurídica, como é seu nome? Como a Maria ali, né? Eu digo, se eu falar em Plutarco vai ser difícil. Aí falei no WandaVision, WandaVision, que é do universo Marvel, que tem o mesmo episódio do navio de Teseu. Fica mais fácil. Mas em Júlio César, né, ele relata operações militares durante a Guerra da Gália, ou as guerras da Gália, né, 58 a.C., a 52 a.C., das quais ele foi o vencedor, mas que procurou, nos seus comentários, dar ênfase ao que ele queria fazer parecer eficiente, decisivo, direto, para oferecer sua visão sobre como a guerra deve ser travada e justificar o conflito como ação política inevitável e necessária. Na mesma toada da Guerra, que é um livro sobre guerra e estratégia militar do general prussiano Karl von Clausewitz, escrito principalmente após as guerras napoleônicas, entre 1816 e 1830, e publicado póstumamente por sua esposa, Marie von Brühl, em 1832. No entendimento de Clausewitz, guerra é ação política forte
que envolve não somente fortes sentimentos, como também um caráter transformador da realidade. Para ele, guerra é, portanto, um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. Por meio dessa frase, ele estabeleceu uma importante relação, explicando que a guerra, por não ser autônoma, é a extensão da política. Numa frase que se celebrou, a guerra é a continuação da política por outros meios. Em todo caso, uma condição inevitável que conduz, como mostra o Dom Carlos, as peças de Shakespeare, de Schiller, diante da interpelação de Filipe II pelo Marquês de Posa, que era íntimo do príncipe protagonista, sobre o que pretendia fazer com os domínios flamengos do Império, e aí constatar a afirmação de Filipe de que seu projeto é idêntico ao que pratica na sede, a paz. Ao que Posa responde desafiadoramente: esta, Sire, não é a paz dos cemitérios? A paz, que é a abreviatura RIP, da expressão latina resquiat in pace, descanse em paz, quer indicar para desejar que paz após a morte é a retirada irremediável da luta pela vida. Curioso que, no mesmo período marcado pelas guerras napoleônicas, outro notável escritor, que é Tolstói, tem escrito um romance monumental, Guerra e Paz, de 1869. Não sei se há relação, mas é sabido que, durante a década de 1870, Tolstói experimentou uma profunda crise moral, seguida do que ele considerou um despertar espiritual igualmente profundo, conforme descrito em seu trabalho não ficcional, A Confissão, o que certamente o conduziu a uma postura fervorosa anarquista, cristã e pacifista, aplicada ao valor da educação e da comunicação. Ele próprio fundou 13 escolas para crianças camponesas que acabavam de ser emancipadas pela Reforma de 1861. Tolstói descreveu os princípios educacionais em seu ensaio The School at Yasnaya Poliana, de 1862, que, infelizmente, enquanto experiência pedagógica, durou pouco por conta do assédio imposto pela polícia secreta czarista. Tolstói pode ser considerado o precursor da liberdade na educação escolar, além de ser pioneiro na aplicação teórica da gestão democrática nas escolas. É de Tolstói o conceito de não violência, ou Ahimsa, reforçado quando ele leu uma tradução alemã dos versos sagrados, Tikkun Kural. Mais tarde, ele sugeriu esse estilo de vida ao jovem Mahatma Gandhi, com quem se correspondia e aconselhava, como se pode conferir em sua Carta ao Hindu. A referência a Tolstói e a Gandhi vem a propósito de uma conversa com o Dr. Ulisses Riedel, idealizador com Isaac Reutemann e outros colegas da UNB, professor Mário Brasil, do CIAM, professora Anaíbe Calho, do NEP, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, dessa tribuna livre pela paz. Em seguida, Ulisses, aquela exposição do professor Cristóvão Buarque. Me surpreendeu a interpelação do humanista e teósofo em pretender conferir aos diálogos que a TV Suprem propaga uma disposição de cientificidade. Lembra, você me chamou num canto e disse, mas eu queria trabalhar sob a perspectiva da cientificidade, né?
Eu pensava que ele, Ulisses, fosse mais próximo com a agenda da tribuna do que Jiddu Krishnamurti formulava, tal como eu depreendi de um programa da TV Supreme, Diálogo sobre a Vida, no qual Marcos Rezende e Eduardo Weaver refletem sobre a paz em nós e a paz no mundo. Eu fui ver aquele programa, Eduardo, com a perspectiva de que, para que a paz seja alcançada no mundo, cada pessoa deve fazer as pazes consigo mesma, buscando alcançar um estado de harmonia ou tranquilidade, sem conflitos ou violência, experienciando em diferentes níveis, na vida pessoal, profissional, em família, com amigos, ou mesmo globalmente, o respeito à vida, a rejeição à violência, a generosidade, o ouvir para compreender, a preservação do planeta, a redescoberta da solidariedade. Resumir, certo? É isso? Ou, artisticamente, em Fernando Pessoa, um outro teósofo, né? Mas aqui não tanto pelo estudante lá da Índia, né, da Escola de Teosofia, mas pelo seu heterônomo Álvaro de Campos, que era mais sensionista, teopoético, né? Quando ele escreveu o poema Quero Sentir Tudo de Todas as Maneiras. Pensando como integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, tenho que, se queremos a paz, devemos trabalhar para a paz, né? No sentido a que alude o lema da CJP, se queres a paz, trabalha pela justiça. Porque construir a paz é contribuir para a formulação de propostas que visem solucionar questões ou desafios identificados no campo dos direitos humanos universais. Para fazer jus à apresentação do mestre aqui de cerimônias. Da promoção da justiça, que é a condição para a edificação da paz. Na Pace in Terris, de 11 de abril de 1963, João XXIII, num tempo tenso de reconstrução do pós-Segunda Guerra, mas no rico contínuo de uma Guerra Fria, convocou para a construção de um mundo onde a paz seja alcançada pelos governos dedicados ao cumprimento dos direitos humanos e onde as instituições globais seriam estabelecidas para atender às necessidades globais. Atualmente, o Papa Francisco, atento aos conflitos do que já caracteriza como uma terceira guerra mundial em pedaços, tem, relativamente à paz, o entendimento de que ela é uma construção que requer compromisso, colaboração e paciência. Para ser duradoura, só pode ser uma paz sem armas. Por isso, ela precisa estar nas mãos do povo, pois ela é fruto de relações que reconhecem e acolhem o outro na sua dignidade inalienável. É do Papa Francisco. Todo esforço pela paz implica e requer um compromisso com a justiça. A paz sem justiça não é paz verdadeira, não tem fundamentos sólidos nem possibilidades de futuro. A justiça não é uma abstração ou uma utopia, é o cumprimento honesto e fiel de um dever. Não é, Wander? Não é apenas o resultado de um conjunto de regras a aplicar com competência técnica, mas é a virtude pela qual damos a todos aquilo que lhe diz respeito, indispensável ao bom funcionamento de todas as áreas da vida humana e de todos para levar uma vida tranquila. Não é parêmia romana do dar a cada um que é seu, porque senão se dá ao pobre a pobreza e ao rico a riqueza, né? Mas é o de pensar que o equilíbrio justo é atribuir a cada um de acordo com o seu trabalho e conforme a sua necessidade, né? Aliás, isso está
nos Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos viam os apóstolos trazendo o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Mas também está no Manifesto Comunista, viu, Inês? Então, fique tranquila que o fantasma que percorria a Europa naquele tempo tinha em conta a dimensão da justiça segundo esse fundamento. De cada, também está no programa de Gotha. A cada ano, o Papa proclama mensagens pelo Dia Mundial da Paz, que é o 1º de janeiro. Agora, em 2024, o núcleo da mensagem é: ninguém pode salvar-se sozinho. Recomeçarmos juntos a partir da Covid-19 para traçar caminhos da paz. Compreender que a tecnologia é resultado do potencial criativo da pessoa humana. E não é do chat GTP, viu? A necessidade de discernimento no uso de dados e conteúdos da internet. Ter consciência de que o vírus da guerra é mais difícil de derrotar do que os vírus que atingem o organismo humano. Cuidar para que a inteligência artificial possa promover o desenvolvimento humano desde que seja utilizada de forma ética. Mas aqui eu volto à exortação do Dr. Ulisses Riedel. Instalada na UNB, no Memorial Darcy Ribeiro, ele estava aqui ao meu lado, está aqui ao meu lado. É sim importante que a Tribuna Livre pela Paz esteja integrada à perspectiva da racionalidade científica, na sua dimensão paradigmática do complexo, do multi, do inter, do transdisciplinar, um atual e um ex-diretor do CEAN, né? Que organizam o protocolo do conhecimento no contemporâneo. A paz como campo de estudo, de pesquisa, como modo de conhecer. É pertinente, Ulisses, essa exortação. Desde seu estatuto, a UNB insere em seu projeto, pensada como universidade necessária, a atualização de suas finalidades, nelas inscrita a condição de inclusão, de completude, de lealdade com o social, que é a universidade emancipatória, assumindo o compromisso conforme as finalidades essenciais inscritas no seu estatuto, artigo 3º, item 12, com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. Em Educando para os Direitos Humanos, pautas pedagógicas para a cidadania na universidade, que organizei junto com a professora Anaí e com outros colegas, anotamos que a inserção dos termos paz e direitos humanos para conduzir as reflexões temáticas nesse novo modelo derivou de duas motivações complementares. No primeiro termo, a eleição, naquele ano, 1986, do reitor Cristóvão Buarque para a presidência do Conselho da Universidade para a Paz das Nações Unidas, com sede em San José, na Costa Rica, o que criou condições para a celebração de um protocolo de intenções entre aquela universidade e a UNB, para o desenvolvimento de um programa comum. O protocolo foi assinado na cidade de Ixtapa, no México, e teve como testemunha, colocando a sua marca no documento, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, que era Prêmio Nobel de Literatura. E ele ali assinou na qualidade de testemunha. Um documento que pedia um ambiente universitário adequado ao desenvolvimento dos seus termos, do protocolo assinado. Esse ambiente na UNB foi o NEP, criado em 1º de janeiro de 1986, como núcleo de estudos e pesquisas para a paz e os direitos humanos. Para alcançar seus objetivos, o NEP se propôs, conforme os seus documentos constitutivos, a
Primeiro, desenvolver pesquisa capaz de produzir conhecimento novo sobre a paz e os direitos humanos, reunindo investigadores de diferentes campos científicos num esforço interdisciplinar. Por isso que é bom ver aqui entre os jovens uma bacharel em Direito e um engenheiro, não é isso? Manter programa permanente de ensino e pesquisa no âmbito da universidade e da comunidade. Divulgar os conhecimentos sobre paz e direitos humanos mediante publicações de resultados de pesquisas do próprio NEP e de centros congêneres. Organizar seminários, cursos e atualizações, promover conferências, colóquios, exposições e eventos. E efetuar intercâmbios com outros centros similares, sempre oferecendo à comunidade acesso às suas atividades. A atuação consolidada do NEP levou à especificação de 3 linhas principais de estudos e pesquisas. O direito achado na rua, já mencionado, e os direitos humanos e cidadania. A pesquisa para a paz, propriamente dita, instituída e coordenada pelo professor Nilson de Paula Pires, que também foi diretor do CIAN, e focalizada nos estudos de graduação, disciplina Pesquisa para a Paz, e de pós-graduação. O professor Nilson, aliás, foi diretor do CIAN e vice-reitor da Universidade da Integração Latino-Americana. Ele é originado do Instituto de Ciências Políticas e, por isso, o que era a vocação do CIAN, acabou institucionalizando naquela unidade, como vocação fomentadora do CIAN, o campo de estudos de pesquisas para a paz. Essa é a vocação do CIAN. Ele não se apropria, ele fomenta. Então, ele abre o campo, mas o institucionaliza nos espaços completos da universidade. Hoje, no NEP, a linha vem dando suporte a estudos e projetos sobre a cultura de paz, por meio do projeto de extensão da UNB, Estudar em Paz, Mediação de Conflitos no Contexto Escolar, que é coordenado pelas pesquisadoras Nair Heloísa Bicalho de Souza e Flávia Beleza, cujo objetivo é levar a proposta da mediação social transformadora para as escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do DF e do Instituto Federal de Brasília, de modo a promover a mediação como praxis de educação para a paz e os direitos humanos na educação básica. Esse projeto se difundiu desde 2009 em instituições das regionais de ensino de Brasília, São Sebastião, Paranoá, Recanto das Emas, Samambaia e Gama, com a formação de centenas de professores e estudantes do ensino fundamental e médio, além da formação de docentes em curso específico da Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Não significa negar o conflito é parte da experiência humana. É a mediação para que os conflitos se tornem transformadores das aberturas de projetos sociais, de projetos de vida, né? Vida com dignidade, né? Ainda no CIAN, os esforços para institucionalizar epistemologicamente, Ulisses, os estudos e as pesquisas para a paz se deram pela interlocução internacional com os setores avançados dessa área. Relevo para a cooperação com a IPRA, International Peace Research Association. Nessa interlocução, aqui eu vou falar com muito cuidado, porque ele está aí, é a minha referência, né? A fonte principal de referência foi Johan Galtung, né? Professor e pesquisador norueguês que se insurgiu contra a naturalização da guerra na política internacional e reorientou o debate acadêmico sobre a paz durante a Guerra Fria. Galtung acabou de falecer, né? Agora, em fevereiro, aos 93 anos de idade. Mas deixou um legado intelectual importante, que abrange contribuições seminais sobre tópicos tão diversos como os conceitos de violência direta estrutural cultural,
que a professora Anaí, inclusive, trabalha muito com esse conceito no campo sociológico, né? O conceito de paz negativa e de paz positiva. O imperialismo e suas implicações para a paz. As noções de peacekeeping, peacemaking e peacebuilding. A resistência não violenta, bem como o conceito de transformação de conflitos. Para uma referência mais direta, eu remeto, aqui no texto eu ponho um link para identificar esses registros relativamente a Galtung, mas também para pôr em realce a sua indicação de que a equação da paz que daí emerge é complexa e levanta desafios imensos no campo da resolução de conflitos e de sua própria construção, apontando para as necessidades de um conjunto abrangente de medidas que engloba não só os tradicionais mecanismos diplomáticos de cessação da violência direta, negociação, mediação, acordos de paz, mas também ações mais ambiciosas, voltadas para a transformação das raízes estruturais da violência. Desenvolvimento social e econômico, redução da pobreza e das desigualdades, paridade de gênero, ampliação das oportunidades de acesso à saúde, à educação, à habitação e à terra. Aumento da participação política, combate aos mecanismos de opressão e exploração, justiça de transição. E por aí vai. Por isso que é nele forte o conceito de violência estrutural. E para a transformação das raízes culturais da violência. Educação e comunicação para a paz. Viu, Fernando? Revisão de mitos e narrativas históricas. Estou falando do Fernando, porque ele é da comunicação, e é também da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, da UNB. Atividades culturais e artísticas que desconstruam estereótipos e promovam a reconciliação e a tolerância. Forte nessas referências, dirijo a atenção para a edição temática Guerra e Paz, da revista Humanidades. O professor Nilson é um dos editores desse número. Aqui também eu dou a referência do número. E a edição contou com a colaboração de Clóvis Brigagão, secretário-geral da IPRA no Brasil, também falecido esse ano, né? Eu até brinquei lá no emérito, né, que alguém me perguntou, e agora, qual o seu próximo título? Eu disse, a certidão de óbito, né? Olha aqui os títulos dos meus antecessores. Brigagão, faleceu. Gal, faleceu. Né? Bom, mas ela ainda vai demorar, né, Isaac? Bom, na abertura, o texto editorial do reitor Cristóvão Buarque. Ele escrevia em todos os números da Humanidades, enquanto ele foi reitor, como texto de abertura, coisa que eu aprendi a fazer também. E ele dizia, nesse texto editorial, a luta pela paz exige o entendimento, o esclarecimento, a denúncia e a reformulação do próprio conceito de guerra, ampliando-a a todas as formas de destruição do patrimônio humano provocadas contraditoriamente pelo poder e esforço criativo do homem. Eu estive com Cristóvão em Argel, em 1990, por ocasião do primeiro conflito do Golfo. O evento era internacional, só éramos 3 latino-americanos no evento, Cristóvão, eu e o franco-latino-americano Christian Colbert. E o Cristóvão apresentou uma ponência ali, já com essa característica, Le Golf est partout, para dizer que a leitura do processo não podia ser feita na narrativa dos beligerantes, tinha que ser feita nas condições que provocavam a beligerância, que são o que ele aqui diz, né? Nessa luta de ideias
pela paz singular contra todas as guerras, a educação é o principal fator, a escola o principal exército. O Cristóvão sendo Cristóvão, não é isso? Acabei de ler e fazer uma resenha do Jogados ao Mar. Mas um fator que não cumprirá o seu papel se for apenas um agente propagandístico. É preciso que a escola que busque a paz seja uma escola que busque desvendar o véu que encoberta todas as formas de relações injustas entre os homens. E, certamente, a dimensão educadora e política da abordagem do tema, leal aos paradigmas acadêmicos de racionalidade epistemológica, como Ulisses nos desafiava, né? Estão em concordância com os pressupostos do que a Unesco já fixou como cultura de paz. Uma perspectiva presente no texto de Cristóvão, que eu acabei de ler, mas igualmente no texto contextualizador de Vicente Fisas, que também está naquele número, no pressuposto de que o conceito de paz não se refere somente à ausência de guerra, mas relaciona-se com a ausência de qualquer tipo de violência que impeça a satisfação de necessidades humanas básicas. Assim, a paz se caracteriza por um elevado grau de justiça e uma expressão mínima de violência. Trata-se da possibilidade de reencontro do ser humano com seu ambiente social, político, econômico, tecnológico, ecológico, em termos de equilíbrio e isento de opressão. Ao fim e ao cabo, trata-se de conectar, a partir das tradições ancestrais, muito presente na UNB, a quem o Conselho Universitário outorgou o título de doutor honoris causa, e um dos mais recentes intelectuais admitidos na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Em discurso em prol da coletividade, da tolerância, da ciência e da paz, proferido em abertura de semestre na UNB. Aliás, foi também na UNB que ele cunhou a expressão que dá título a um dos seus livros, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak toca a sensibilidade dos estudantes quanto à expectativa que tem das universidades. Krenak vislumbra como horizonte produzir ciência e conhecimento que auxiliem o mundo a viver em paz. Ciente de que a paz é resultado de lutas. No jeito dele. Oi, Celina, você também está aí. Ciência, 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 paz, 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 ciência. Paz não é um orvalho da manhã, mas resultado de resistência e luta. O bem viver pode ser a difícil experiência de manter um equilíbrio entre o que nós podemos obter da vida, da natureza, e o que nós podemos devolver. É um equilíbrio, um balanço muito sensível, e não é alguma coisa que a gente acessa por uma decisão pessoal. Está num texto dele chamado Caminhos para a Cultura do Bem Viver. Num Brasil de quebradas, num Brasil com S, sufocado por um Brasil com Z, isso é a música do Aldir Blanc, né? Querelas do Brasil, né? Qual a paz que queremos? Qual a paz a construir? Essa é a função da atitude científica para conhecer a paz. A disposição sensível já exibe a paz que não queremos. Como em minha alma, a paz que eu não quero, que é a canção do Rapa. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Mas a paz que queremos há de ser uma paz construída pela mediação da justiça e de restauro do humano, que se esvai nas carnificinas praticadas pelos civilizados.
ao redor do mundo, muitas vezes dissimuladas no disfarce metonímico da pacificação. Em Gaza, mas poderia-se dizer também em Donbass, no Sudão, o que urge é restaurar a humanidade incondicional. Essa é a afirmação motivada pela condição de Gaza, dita por um médico sem fronteiras. Segundo esse médico, o que assistimos aqui, diz ele, em matéria que me foi enviada pelo querido amigo Alessandro Candeias, que é o incansável e presente diplomata brasileiro, embaixador no Brasil, na Palestina, está deixando agora e vai para ser o cônsul-geral em Portugal, que, aliás, Brasil, foi um ativo interlocutor da institucionalização do NEP, ao tempo em que aqui estava no Itamaraty como introdutor diplomático do ministro das Relações Exteriores. No texto que ele me manda, ele diz: é dramático ver, assistir bombardeamentos indiscriminados que precisam acabar para cessar o nível flagrante de punição coletiva que está atualmente a ser aplicado ao povo de Gaza. Forças Armadas de Israel deflagraram mais um ataque a pretexto de alcançar seus inimigos do Hamas, mas que atingiu civis em Gaza. Dessa vez, o bombardeio atingiu o hospital Al-Aqsa, que abriga dezenas de deslocados do enclave, incluindo mulheres e crianças. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram cenas chocantes, gritos de desespero, enquanto as chamas provocadas pelo bombardeio avançam contra palestinos em macas e tendas improvisadas nos hospitais. No hospital. Chamas humanas, tochas humanas. Por isso que também nessa semana, o Comitê Norueguês do Nobel outorgou o Prêmio Nobel da Paz à organização japonesa Nihon Dankyo, um movimento popular de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas. Uma premonição dos riscos da escalada das tensões em curso. Uma sobrevivente de 99 anos, Kikuyo Nakamura, declarou após a outorga, esta semana: eu derramo lágrimas quando vejo adultos e crianças fugindo na faixa de Gaza. Por favor, parem a guerra. As crianças palestinas não fizeram nada. Parem a guerra para voltarmos a dias pacíficos em que crianças tenham acesso à comida. É tudo o que eu peço. Por isso que eu concluo dizendo: quem quer a paz precisa trabalhar para a paz. Mas significa também trabalhar para a justiça, no pensamento, cientificamente, e na ação transformadora. Porque a paz, quem quer, faz. Vamos ao fazimento? Darcy Ribeiro era o homem dos fazimentos, né? Ele aqui ao meu lado está dizendo: vamos ao fazimento? Então, vamos ao fazimento? Obrigado. Enfim, o Zé Geraldo fez aí essa apreciação longa e muito pontuada, né, tanto na literatura, né, como na experiência que o próprio NEP, o professor Nilson, está aqui também hoje, veio aqui também nos prestigiar, né, que foi quem propôs, né, Nilson, a disciplina Pesquisa para a Paz no NEP, logo no início, né, e ele se responsabilizou por essa disciplina e ela foi feita para os alunos da graduação da Universidade de Brasília. Então, hoje a gente vive um momento tão tenso, né, em que
toda a mídia corporativa, vamos dizer, acirra, né, as situações de tensão que cada pessoa e as coletividades nos países, né, dos diferentes continentes, estão tendo que enfrentar, né? Então, é um momento em que corações e mentes estão totalmente tomados, né, por essa situação insegura, que ela faz eclodir um certo medo, né, que vai permanecendo e trazendo uma resposta assim, de muito, vamos dizer assim, falta de esperança. Né, muita falta de esperança num futuro, num outro Brasil possível, outro mundo possível, como diz o pessoal do Fórum Social Mundial. Né? E isso é algo que toca, acho que aqui o nosso grupo todo, né, porque é uma questão que envolve a nossa ação e nosso pensamento em torno daquilo que é a pequena missão de cada um no seu cotidiano. Né? Então, nós, professores, com os nossos compromissos com os estudantes jovens, né, que, na verdade, eu acho que devem ser os mensageiros dessa esperança de um futuro, né, o direito ao futuro, né, como a gente diz, e essa esperança de conseguir chegar numa compreensão holística da realidade, né? E não essa compreensão fragmentada que tanto a mídia impressa como a mídia visual, corporativa, tenta nos vender, né? Todo dia com muita... assim, com uma capacidade incrível de esperar que a gente responda de acordo com seus valores. Né? Então, eu acho que a universidade é um lugar privilegiado para fazer esse trabalho, e as escolas em geral, né? A rede da educação básica e a universidade, porque são crianças e jovens que têm um longo futuro pela frente, né? E o papel da UNB, eu acho que é fundamental. A gente está aqui envolvido no CIAN, nesse compromisso aqui com a Tribuna pela Paz, e também a universidade disposta a entrar no Fórum das Universidades pela Paz, né, que eu também estou contribuindo, né, para essa entrada. E, com isso, acho que vamos conseguir, mesmo que seja pequenas conquistas a cada dia, né? Pouca coisa que possa ser... pouca coisa assim que a gente acha que consegue no cotidiano, mas, na verdade, são conquistas que, quando chegam aos corações e às mentes de crianças e jovens, tendem a permanecer muito vivos. Né? Então, eu agradeço aqui essa oportunidade que a universidade está tendo com esse projeto, né? Isaac, professor Mário, né? Nossos colegas, nós estamos tendo esse compromisso de não só desenvolver o projeto pela paz na nossa universidade, a UNB, como com as universidades parceiras, né? E nessa parceria também com a Secretaria da Educação do Distrito Federal. Então, obrigada. Imaginemos uma cena como a seguinte. No Rio de Janeiro, todos nós sabemos que é uma cidade maravilhosa, mas com muitas favelas. E imaginemos que o governo local resolva o seguinte. Bom, diante do fato de nas favelas nós temos muitos traficantes e é preciso acabar com o tráfico, vamos bombardear as favelas. E então passasse a bombardear as favelas para pegar traficantes. Isso seria de uma indecência, de uma indignidade sem tamanho. Mas é o que está sendo feito lá por Israel, sem nenhum desrespeito aos judeus e ao meu querido amigo Isaac Reutemann, de origem judaica,
Mas o que está sendo feito é uma barbaridade que era preciso que a humanidade, com muita força, gritasse contra. É essencial que a gente possa dizer que esse tipo de desumanidade não pode ser aceita. Se nós formos olhar a história da humanidade, os seres humanos já fizeram tanta barbaridade. Falando ainda do tempo conhecido, nós vamos lá em Roma, o Coliseu, aonde os gladiadores se enfrentavam, geralmente escravos que eram colocados para lutar um contra o outro, precisando de matar o outro para eventualmente até ter a sua liberdade. Olha, é de uma indignidade que não tem tamanho, mas aquilo foi tido como normal e as pessoas iam lá para aplaudir, para aplaudir, para aplaudir. Bom, vamos passar para outros períodos. Nós vamos, no período da Inquisição, queimar vivo pessoas como Giordano Bruno, Joana d'Arc, tem tantas pessoas que foram, centenas delas, se não milhares, que foram queimadas vivas, porque ousavam pensar diferente e pensavam corretamente. No caso de Giordano Bruno, o que era um abate, que escreveu mais de 30 livros falando de Deus e de Deus, mas ele disse, esse negócio de a Terra ser o centro do universo, está errado. O universo não tem centro. O universo não tem centro. E o universo, ele realmente, o que está certo é a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Não, mas isso contraria os que está escrito nos nossos livros sagrados. É uma coisa muito cuidadosa essa questão de livros sagrados, pelo mundo todo, de todas as religiões. E aí, então, ele é queimado vivo, na estaca, e certamente com muitas pessoas aplaudindo que isso ocorresse. Quer dizer, é de um descomunal. Então vamos vir mais para perto. A escravidão humana, escravizar uma pessoa, na verdade não é recente, isso já vinha lá das guerras. Nas guerras, os vencidos eram se tornados escravos. Quer dizer, é de uma... Então a humanidade tem tido uma história extremamente dolorosa, mas passo a passo tem vencido cada uma delas, passo a passo. Primeiro avança uma, depois avança outro ponto, depois avança outro ponto, e depois avança outro ponto. Nós, hoje, se uma pessoa, qualquer que seja, for, especialmente se for um político, um parlamentar, e disser que para nós resolvermos os problemas econômicos, temos que restabelecer a escravidão, ele vai ser ridicularizado até a última parte. Mas isso era uma verdade há 150 anos atrás. Era uma verdade há 150 anos. Então, nós vemos que é possível se fazer uma evolução. É possível. As mulheres. Hoje, se alguém disser que a mulher tem que voltar para o lar, também vai ser ridicularizado. E então nós vemos que as feministas conseguiram fazer essa transformação. Nós precisamos de uma atuação muito forte, de não aceitar isso que está na imprensa, que faz uma referência a que mataram tantos, mas não falam com essa expressão da indignidade humana de fazer coisas como essa, coisas brutais, desumanas, e que não podemos ficar silentes, sob pena de sermos participantes disso que aí está ocorrendo. Então, eu considero da maior importância o trabalho que a UNB está fazendo, sobretudo com a liderança dessas três figuras que estão aqui, do nosso Zé Geraldo, Isaac Reuter, do Mário Brasil, porque nós temos que colocar a questão da paz como uma ciência.
Ela não pode ficar, não, correu. Correu não. Existem regras do bom viver. Existem regras e essas regras precisam ser observadas sob pena da indignidade humana. E nós, seres humanos, temos que trabalhar fortemente para essa mudança. Então, por isso, o trabalho que a UNB está fazendo, nesse instante, de buscar atuar fortemente, especialmente buscando uma ciência da paz, de uma disciplina sobre a paz, é muito importante. E que é uma coisa relativamente simples. Poderia mencionar, se você tiver uma ilha, nessa ilha tiver uma pessoa, ela pode fazer o que quiser, porque não tem relacionamento humano. Mas a seguir, que tem uma segunda pessoa, e então pode surgir conflitos de interesses. Um quer derrubar as mangueiras, outro quer que não derrube. Então pode surgir isso. Qual é a única, veja bem a palavra que eu estou dizendo, forma de uma convivência saudável entre os dois? Só tem uma, que é a da cooperação, do apoio mútuo. Um pode ser muito forte, mas nem por causa disso ele tem que subjugar o mais fraco, porque faz parte ainda da indignidade humana. É preciso que cada um dê os seus talentos em cooperação. Isso é um minúsculo ponto dessa ciência da paz que é preciso que a gente trabalhe por ela. É preciso criar uma mentalidade em que quem achar que o mais forte tem que vencer o mais fraco, e tudo isso que está por aí como legitimando, defesa e defesa até preventiva, tudo isso é uma indignidade. Nós, universidade, precisamos gritar fortemente contra isso. Parabéns, Zé Geraldo. Eu agradeço as intervenções. Acho que cumprimos o objetivo programado de fazer o evento na abertura do semestre e abrindo uma pauta para as discussões que vão se dar, e a nossa presença maior aqui são dos jovens estudantes, né, que querem falar para fazer o batismo de fogo? Não? Acho que cumprimos a pauta. É claro que há a dimensão, Nair lembrou, holística, porque o conhecimento não se localiza num único modo de realizá-lo. Ele só se completa na integração de todos os modos possíveis de se aproximar da realidade, de representá-la, de traduzi-la em forma de discernimento, né? O professor Roberto Lira Filho, que foi mencionado, dizia que quando o último cientista, pelo causal, o CAEBE, chegar ao topo da montanha do conhecimento, vai provavelmente encontrar um místico sentadinho, esperando por ele lá, com a diferença que o místico não saberá dizer como chegou lá, né? Porque no meio de seu êxtase ele se transporta, né? E se integra à totalidade, né? Então, eu penso que essa é a condição da universidade, ser o lugar em que, em todos os modos de conhecer, faz interlocução. Provavelmente, numa madrasal islâmica, uma discussão sobre liberdade de religião pudesse levar ao apedrejamento, ou numa sinagoga, ou até num templo de qualquer teologia, ou de libertação, ou de domínio, ou de prosperidade, também essas coisas pudessem acontecer. Na universidade, há liberdade para construir, por mediações próprias do que é o protocolo acadêmico, um lugar
estratégico para discutir todas essas questões. Por exemplo, não tem mais, mas nós já tivemos um núcleo de estudos de fenômenos paranormais, né? A professora Anaí Vicário até foi a relatora no conselho da universidade a uma interpelação de uma unidade acadêmica que achava que aquilo era charlatanismo. Mas ela mostrou que o protocolo de instalação no CIAN daquela possibilidade correspondia ao que nas mais importantes universidades do mundo, Oxford, Cambridge, era um campo de estudo a sério, de questões que estão abertas ao descortínio do conhecimento. No livro A Dialética da Natureza, Engels, que é o parceiro do materialista Marx, né, na discussão da filosofia da história, né, tem um texto notável, Ulisses. O texto se chama A Dialética e o Mundo dos Espíritos. Ele vai concluir que, à luz das observações que ele pôde fazer em face do que ele dispunha em seu tempo, e se referia aos estudos de William Crookes, que era o presidente da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra. Se referia a Conan Doyle, que escreveu uma história do espiritismo, o autor de Sherlock Holmes. Se referia a Lombroso, o médico que criou a criminologia e que escreveu um livro chamado Espiritismo e Hipnotismo. Ele se referia a esses documentos e disse, na minha perspectiva, é charlatanismo, mas eu me ponho atento a novas formas de discussão do tema. Não é um tema que eu descarte, é um tema sobre o qual eu posso elaborar uma opinião, mas é um tema que tem que aguardar, né, a interlocução própria para que se discuta os seus pressupostos de validação, né? Eu acho que esse é o papel da universidade, de ser o espaço onde todas as formas de conhecer têm um lugar de participação, com igualdade, com o status de validade, né? E é por isso que aqui nós fazemos pesquisa, fazemos ensino, mas também fazemos extensão, porque ensinando a gente aprende. E, às vezes, uma construção dialógica no real, pelo social, traz a perspectiva de pensar o mundo e o cosmos sobre um olhar que nos interpele e que nos exija novas respostas para problemas que se reponham e se façam presentes. O meu esforço, respondendo à interpelação do professor Ulisses, foi de dizer que a paz é um espaço de cientificidade. O que está em causa, a meu ver, né, é o abandono da condição de força que o direito dá a quem tem razão. Na razão que Israel tem, ele não precisa ir para a violência. Se fosse agir do ponto de vista dos valores do povo que formaram o Estado de Israel, né, ela poderia exercitar esta força nos espaços políticos da construção do direito internacional. E fazer valer, como foi feito em favor dela, a comunidade instalada no Estado de Israel, em 1948, que não fique reduzido somente a um filé que seja servido aqui no Cavalcante, né? O filé Oswaldo Aranha, não é isso? O ato do secretário-geral que promoveu a construção do reconhecimento internacional do Estado de Israel, né? Então, poderia se valer da força do direito. E tem muitos bons argumentos para construir a força do direito. E poder isolar os paroxismos que se armam de modo terrorista para fustigar a sua condição de espaço vital de existência. E não se igualar no terrorismo.
não se colocar na perspectiva da mesma forma de agir do terrorismo que critica, né? É nesse sentido, e por isso, para mim, o mais importante é restaurar a humanidade e resgatar o humano em qualquer circunstância. Na condição bélica que está instalada no Oriente, ou na condição, Ulisses usou um exemplo, né? Uma Gaza nos nossos morros, nas nossas periferias, nas nossas fronteiras raciais, nas nossas fronteiras étnicas, onde também se bombardeiam, e não é só figurativamente, é também, literalmente, genocidamente, indígenas, quilombolas, trabalhadores, e basta ver os relatórios que são feitos sobre massacres. Esta semana teve mais um na região paraense de disputa por acesso à terra e território entre camponeses e latifundiários. Não sei se essa expressão ainda é válida, mas é melhor dizer assim, entre o MST e o agronegócio. Então, eu diria assim, nesse espaço, né, Hannah Arendt era clara. Por isso que ela ficou muito mal vista pelos seus próprios conterrâneos, quando escreveu Ashma em Jerusalém, para dizer que era preciso um julgamento justo e não uma vingança política, né? Onde está lá a banalidade do mal, né? Então, e por isso que eu penso, né, que quem nega o direito pratica crime contra a humanidade. Não tem direito à anistia. O fundamento ético da anistia é, primeiro, de que ela não afete atos que violaram a condição da dignidade do humano. Portanto, não são anistiáveis os que praticam, em qualquer circunstância, crimes contra a humanidade, que são crimes contra os direitos humanos. Muito menos são anistiáveis os que, praticando esses crimes, disfarçam a sua ação com a formulação de posturas de autoanistia, né? Mas sobre isso eu já escrevi e posso depois compartilhar com você esses posicionamentos, né? E aqui mesmo na UNB, essas coisas da UNB, nesse momento nós temos entre nós, professora da UNB, a presidenta da comissão de anistia, que é a professora Enea de Almeida de Stutz e Almeida, que tem como campo de estudo epistemológico na universidade a justiça de transição. E no próprio Direito Achado na Rua, nós temos um volume, né, que se chama Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina, né, que trabalha as teorias, mas também o acervo das experiências que no mundo todo, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, no Ocidente, né, operaram, né, os parâmetros desse fundamento, que é o de... Está aqui o Fernando, que na Comissão de Anistia, na Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, trabalhou sobre esse balizamento. Aliás, um belíssimo relatório que foi produzido e que está à disposição de qualquer pesquisador, ou jornalista, ou estudioso, né? Que a exigência de que a anistia não é esquecimento, é apuração, pode implicar em não punição, mas não abre mão da responsabilização. E a responsabilização está inscrita no pressuposto ético da memória e da verdade, mas, sobretudo, no fundamento político do nunca mais. Por isso que não é possível anistiar, porque senão você estimula a repetição. É a não repetição, é o nunca mais, é para que nunca mais aconteça, né? É para que um outro professor nosso, ou estudante, não esteja como o professor Nilce esteve, meses no Estádio Nacional do Chile, ali colocado como um campo de concentração, porque lutava pela democracia, que é o último fundamento da justiça de transição.
restaurar o processo democrático, reconstruir a democracia. Diz a professora Nair, educar para os direitos humanos, né? Que eu acho que é o fundamento dessa tribuna, né? A paz, a justiça e, portanto, é a realização dos direitos humanos, né? É a ação política que transforma, né? E, portanto, é uma experiência de realização, é um fazimento, como diz Darcy Ribeiro, né? Que eu acho que é o sentido que nos coloca aqui juntos nessa sessão. Respondi em bloco, quer dizer, pegando a nervura das questões instigantes que vocês trouxeram, né? E, por conseguinte, tentando sintetizar numa perspectiva que eu acho que é a da tribuna, e pensar que essa é uma experiência pedagógica, é uma construção pedagógica da experiência de plena realização da democracia. A democracia é uma invenção, é uma construção, não é um aqui e agora, é um ainda mais, é uma experiência a se realizar ao infinito, porque liberdade, cidadania, dignidade e justiça não são apenas conquistas, são construções cotidianas, né? No interrelacionar-se daquilo que aqui você mencionou, é o pressuposto da cooperação entre sujeitos, né? Quando dois sujeitos estão juntos, ou eles cooperam, ou eles se auto-aniquilam, né? Bom, obrigado, né?